Vamos então dar início à quinta aula do curso de Filosofia do Estado. Dessa vez o tema será o Estado em Hegel, espírito objetivo e realização da liberdade. Bom, o filósofo que eu vou tratar hoje é esse que vocês veem aqui no slide, o Georg Wilhelm Friedrich Hegel, um grande filósofo alemão do início do século XIX. Suas obras principais são todas do início do século XIX, e que foi um seminarista, estudante no seminário de Tübingen, junto com outros dois grandes pensadores de sua época, que foram colegas nessa época, o Schelling, o Friedrich Schelling, e o Hölderlin, o poeta, Friedrich Hölderlin, e que depois se tornou professor ainda novo em Jena, posteriormente em Heidelberg e, por fim, sucedeu a Fichte na renomada Universidade de Berlim, isso em 1818, onde ele permaneceu como professor até o final da vida dele. Em Berlim, Hegel realmente teve o status assim, do grande filósofo alemão do seu tempo e, portanto, teve um grande reconhecimento em vida. Bem, das principais obras de Hegel, eu vou falar muito rapidamente aqui de 4 livros que estão entre as suas principais obras. A Fenomenologia do Espírito, sem sombra de dúvida, foi a sua primeira grande obra filosófica, isso em 1807. Depois, A Ciência da Lógica, que é um grande tratado de filosofia que ele desenvolve com bastante rigor e sistematicidade os fundamentos do seu pensamento filosófico, da dialética. Depois, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1817, que é uma obra também de uma pretensão filosófica imensa, que avança por praticamente todos os domínios do conhecimento, das ciências naturais, enfim, ciências humanas, questões também puramente conceituais, enfim, é uma obra de grande fôlego. E, por fim, o livro que vai ser priorizado aqui nessa aula de hoje, que são os Princípios da Filosofia do Direito, publicado em 1821. Além dessas obras principais indicadas aqui, há vários outros livros de Hegel, sobretudo livros que foram compilados a partir das anotações feitas pelos estudantes dos cursos que Hegel ministrava, especialmente na Universidade de Berlim, e que foram publicados póstumamente. E aí tem os livros sobre história da filosofia, história da religião, história da arte, da estética, também história, enfim, uma série de obras dessa dimensão. E tem ainda muitos outros textos, escritos da juventude, por exemplo, livros na juventude, especialmente com temas que transitavam entre a filosofia e a teologia. Tem o que se chama A Vida de Jesus, o espírito do cristianismo e seu destino, o sistema da vida ética, e etc, etc. Então foi um filósofo e um autor assim, extremamente produtivo, que tem uma obra vastíssima, que teve um reconhecimento muito grande em vida e depois também uma repercussão muito grande, diversas apropriações em diferentes momentos, por diferentes filósofos, nas mais diversas tradições também da filosofia. Bom, gostaria então agora de falar um pouco sobre alguns traços assim, mais significativos, principais do pensamento de Hegel. Primeiro, tentar localizar ele. Hegel foi um filósofo, um pensador da totalidade, tinha um sistema extremamente complexo que tentava abarcar de uma maneira exaustiva a totalidade do pensamento. Um pensador do saber absoluto, que fazia uma leitura de toda a história a partir de uma determinada posição que ele julgava já ter sido atingida, que é essa do saber absoluto. Um filósofo do fim da história, um filósofo que tentava deduzir tudo a partir do conceito, um filósofo também do Estado prussiano, e que vai fazer toda uma leitura histórica que, dentre outras coisas, acaba por justificar o Estado germânico e prussiano de seu tempo. Inclusive tem um livro famoso de Karl Popper,
extremamente crítico a Hegel, que se chama A Sociedade Aberta a Seus Inimigos, no qual Popper justamente acredita que toda a filosofia do direito, do Estado de Hegel, nada mais seria do que uma justificação velada do governo de Frederico Guilherme III, da Prússia, com o objetivo nada mais de agradar, de certa maneira, e legitimar e justificar o poder desse soberano, enfim. E que Popper, inclusive, acusa Hegel de ser um apologista do poder estatal e um precursor do totalitarismo e tal. Acho que, em grande medida, as críticas são injustas, mas é interessante também se dar conta dessa tradição de crítica a Hegel, como essa exemplificada pelo Karl Popper. O Hegel teve um legado tremendo. Após a sua morte, os seus seguidores inicialmente se dividiram em dois grupos, os chamados hegelianos de direita, que eram os discípulos assim diretos do filósofo na Universidade de Berlim, e que muitos vão se voltar para uma certa ortodoxia evangélica, para um conservadorismo político, e que vai marcar o período posterior de reconstrução napoleônica e tal. O outro grupo, também inspirado, influenciado fortemente por Hegel, são os chamados hegelianos de esquerda, ou os jovens hegelianos. E nesse grupo, a gente vai encontrar uma interpretação de Hegel num sentido mais revolucionário, que vai levar muitas vezes ao ateísmo no que diz respeito à questão da religião, ao socialismo no campo da política. E nesse grupo nós podemos citar o Ludwig Feuerbach e o mais famoso deles, o Karl Marx, que vai ser objeto da nossa próxima aula, inclusive. E eu vou discutir justamente o texto no qual Marx faz uma crítica à filosofia do direito de Hegel. E posteriormente o legado hegeliano permanece, no século XX. Ele vai experimentar um grande renascimento em diferentes momentos. Na tradição de pensamento marxista, há muitos que vão retomar Hegel, como Lukács, na tradição frankfurtiana também, o Herbert Marcuse, o Adorno, o Ernst Bloch. Depois, na França, há todo um movimento de redescoberta de Hegel a partir do trabalho do Alexandre Kojève, e aí vai influenciar a obra do Jean-Paul Sartre, do Maurice Merleau-Ponty, do Hippolyte, que é um grande intérprete de Hegel. E depois também vai ter uma influência grande na filosofia norte-americana, os pragmatistas norte-americanos. Hoje, um filósofo como o Brandon, por exemplo, é um grande leitor de Hegel, vem escrevendo vários livros sobre o pensamento de Hegel, com novas leituras, enfim. Então é um filósofo muito profícuo, que ofereceu à filosofia várias ferramentas, diferentes perspectivas, e que vem sendo relido de várias maneiras. Bom, dito isso, eu vou partir para tentar explicar alguns aspectos centrais do pensamento dele, em especial a ideia da dialética, a lógica hegeliana. O Hegel ele dá uma certa dignidade ontológica à contradição, ao negativo, e a dialética é entendida no pensamento dele como uma espécie de progressão, na qual cada movimento sucessivo surge como uma espécie de solução, uma superação que soluciona contradições inerentes ao movimento anterior. Então nós temos como que diferentes momentos. A história, então, ela não somente oferece uma chave para a compreensão da sociedade ou das mudanças sociais de uma maneira geral, como também ela é considerada uma espécie de tribunal do mundo, no qual você pode fazer uma espécie de leitura do mundo. E Hegel ele vai se valer desse sistema para explicar toda a história da filosofia, toda a história da ciência, toda a história da arte, da política, da religião, enfim. Então ele vai fazer realmente um projeto de grandíssima proporção, assim, de muita ambição teórica.
E muitos leitores e críticos modernos do pensamento de Hegel apontam para o fato de que Hegel ele sistematicamente parece ignorar as realidades da história, né, os fatos, vamos dizer assim, concretos, para fazer a sua leitura, para fazer com que a história, de certa maneira, se encaixe no seu molde dialético, uma espécie de camisa. Ele força demais os acontecimentos históricos para que eles simplesmente legitimem a sua versão, a sua narrativa. E também é muito comum a crítica de eurocentrismo, né? Ou seja, o Hegel parte de um pressuposto histórico, né, de que os povos, por exemplo, orientais, seriam necessariamente imperfeitos, né, estariam num estágio ainda pré-filosófico. Ele nega, por exemplo, a existência de uma verdadeira filosofia na Índia, e por aí vai. Então, isso nos cursos de estética, por exemplo, em vários momentos, esse eurocentrismo do Hegel é muito visível, né? E para concluir essas observações iniciais, eu peguei aqui uma frase que está nos princípios da filosofia do direito, na qual ele diz que tudo que é real também é racional e tudo que é racional é real, né? Então o Hegel ele parte de uma espécie de intuição fundamental do pensamento dele, que tem um ar muito próximo assim, de um panteísmo idealista, né? De que todos os fenômenos concretos, toda a humanidade com seus acontecimentos, com a sua história, etc., tudo isso não passaria de manifestações necessárias, que são todas elas inteligíveis a priori, ou seja, existe uma inteligibilidade que atravessa o real, né? Daí dizer que é racional. E essa racionalidade ela só vai ser plenamente compreendida, apreendida, né, por uma filosofia, por um saber filosófico que apreende o real pelo conceito, pela razão, né? E esse é o momento no qual o espírito se realiza, o chamado espírito absoluto. E a filosofia nada mais seria do que esse esforço, digamos assim, para esclarecer até os seus mínimos pormenores essa visão central, né? Fazer toda uma descrição desses movimentos e desse movimento da ideia, desses diversos momentos pelo qual passa a ideia. E Hegel descreve na Fenomenologia do Espírito, eu coloquei aqui no slide a citação retirada do prefácio desse livro, na qual ele diz isso, que segundo minha concepção, que só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema, tudo decorre de entender e exprimir o verdadeiro, não como substância, mas também precisamente como sujeito. O verdadeiro é o vir a ser de si mesmo, o círculo que pressupõe seu fim como sua meta, que o tem como princípio e que só é efetivo mediante a sua atualização e seu fim, né? Enfim, então, é uma história contada de um ponto de vista filosófico, que tem uma teleologia que amarra necessariamente os diferentes momentos, né? E a gente vai ver isso claramente na reflexão que Hegel desenvolve nos princípios da filosofia do direito para pensar o Estado, né? Que vai ser o foco principal, né? Obviamente, nesse curso de filosofia do Estado. Bem, ainda sobre o pensamento de Hegel de uma maneira mais geral, para tentar contextualizar, vocês já devem ter percebido, pela passagem, inclusive, que eu citei, que Hegel não é um filósofo fácil, né? É uma leitura dura, difícil, ele tem um vocabulário próprio, rigoroso, mas que é bem próprio a ele, e, além disso, um pensamento que tem uma sistematicidade muito grande, e também um escopo muito grande, né, que atravessa áreas as mais diversas. Então, de fato, não é uma leitura fácil, não é alguém que se apreende assim logo a primeira leitura, é preciso realmente um exercício maior. Bom, para tentar transmitir, tornar as coisas um pouco mais acessíveis nesse primeiro momento, eu acho que é interessante a gente pensar a estrutura do sistema hegeliano, né? Na lógica hegeliana, parte-se da ideia, né, do pensamento puro, né, desse primeiro domínio que está ali descrito como a lógica pura, e a matéria ela se apresenta como de alguma maneira o seu contrário,
desse puro pensamento. Então a natureza seria esse negativo da lógica. E dessa contradição é que nasce o espírito. O espírito seria o estágio que soluciona, que supera, que suprassume essa contradição entre natureza e lógica. E a história, então, ela passaria por etapas dialéticas que vão assinalar justamente esse incremento progressivo de racionalidade, de liberdade. Esse processo, cada passagem, é uma espécie de superação ou de suprassunção, ou para usar o termo em alemão, de Aufheben, né? Ultrapassar, preservando, de certa maneira, os momentos necessários que o precederam. Então há um incremento de racionalidade, de liberdade. E esses incrementos vão ser descritos geralmente passando por fases. Inicialmente, que Hegel vai chamar de estado oriental, depois o mundo greco-romano, depois o mundo cristão e, por fim, o mundo prussiano-germânico. Bom, vamos tentar entender um pouco esses diferentes momentos, mas eu não vou me deter neles, até porque esse é um tema bastante complexo. Mas, por exemplo, na lógica, esse é um tema muito explorado no seu livro, né, A Grande Lógica de Hegel, e lá nós temos três, essa é sempre uma tríade, né? Nós temos os três momentos dialéticos da lógica, o ser, a essência e o conceito, que é a superação do ser e da essência. No ser, a gente passa também por três momentos, da qualidade, quantidade e medida, depois a essência, as ideias de reflexão, fenômeno e realidade, por fim, no conceito, a subjetividade, a objetividade e a ideia, né? Então a ideia é esse último momento da lógica. O segundo passo, que é o negativo da lógica, que é o momento da natureza, nós vamos também passar por três momentos: a mecânica, a física e a física orgânica, que vai se desenvolver primeiro como geológica, depois vegetal e, por fim, animal, que seria esse último estágio da natureza. E no terceiro momento dialético, no espírito, que vai ser esse momento que vai nos interessar mais diretamente, primeiro, o espírito seria então essa ideia que se retorna a si, né? Então essa ideia, essa lógica que se retorna a si com o surgimento do homem. Então, com o surgimento do homem, que seria esse último momento dessa etapa da física orgânica animal, nós temos esse momento no qual a ideia, então, no homem, ela retorna sobre si, ela ganha essa materialidade. E ali nós temos, primeiro, o momento do espírito subjetivo, que vai passar pela antropologia, que é o momento ainda em si do espírito, depois a fenomenologia do espírito e a psicologia. Nesse processo, o espírito ele está no caminho de sua própria autorrealização, do seu próprio autoconhecimento. O espírito que vai despertar, se tornar consciente de si. O momento objetivo, e vai ser esse que a gente vai discutir mais diretamente, é o momento no qual o espírito vai passar primeiro por uma espécie de imposição, pelo direito abstrato, que é um espírito objetivo em si, depois a moralidade, que é uma moral assim, no sentido kantiano, uma moralidade, uma afirmação do arbítrio subjetivo do sujeito, e no terceiro momento a eticidade, que é quando a legalidade e a moralidade convergem e se superam. E o Estado vai ser justamente o último momento da eticidade e, portanto, a realização do espírito objetivo. E, por fim, ainda o espírito absoluto, que é quando realmente o espírito ele vai se tornar plenamente conhecedor de si, completamente para si. E nesse momento nós temos primeiro a arte, como esse primeiro momento do espírito absoluto, depois a religião e, por fim, a filosofia, que é esse saber puramente conceitual. E o espírito, então, se autoconhece plenamente e se sabe como princípio e como verdade. É o saber absoluto. Para poder exemplificar um pouco essa dinâmica do pensamento de Hegel, eu vou fazer uma consideração muito breve sobre a fenomenologia do espírito, que é talvez o seu livro mais conhecido,
de 1807, então de um Hegel ainda bastante jovem, e basicamente o tema do livro é a história da formação do conceito, né? Como que a gente pode entender a formação do conceito. O título que Hegel tinha pensado para esse livro inicialmente não era Fenomenologia do Espírito, e sim a ciência da experiência da consciência, né? Então é disso que se trata nesse livro. Ele vai estudar essa experiência da consciência nos seus diferentes momentos, até nós nos tornarmos plenamente conscientes de nós mesmos. E o espírito se torna, na verdade, consciente de si. Então o livro vai descrever o caminho da consciência rumo ao saber absoluto e a passagem, basicamente, da subjetividade para a objetividade. E o saber absoluto seria essa liberdade absoluta, plena realização da liberdade, no qual o espírito deixa de ser em si, né, de ser natureza, para se tornar para si, se tornar liberdade, autonomia, né, humana. E para descrever esse processo, Hegel vai pensar em 3 grandes momentos. Primeiro, uma razão observadora, e aí tem o momento da percepção da certeza sensível, etc., que é uma consciência de si que está ainda na natureza, né? E o si ainda é ser. Depois vem a razão ativa, é o momento no qual, o momento da chamada bela alma por Kant, né? Da moralidade kantiana, no qual o sujeito encarna toda a moralidade, e nós temos assim uma consciência de si, mas o ser é si, né? Ou seja, o ser ele é reduzido ainda a essa esfera subjetiva, ao sujeito. E por fim nós teremos o último momento, que é a razão unificante para Hegel, que é o resultado dessa junção entre o si é ser e o ser é si, e que vai constituir a obra espiritual, o saber absoluto, que é um espírito ao mesmo tempo em si e para si, né? São esses vocabulários muito empregados por Hegel nesse livro. Bem, agora tratando especificamente do livro, Os Princípios da Filosofia do Direito, eu vou começar com uma exposição mais geral de temas que esse livro trata, para depois, aí sim, entrar na parte que eu selecionei para vocês lerem e tentar destrinchá-la e torná-lo mais facilmente compreensível. Bom, primeiro, a filosofia do direito de Hegel, ela pode ser entendida como um movimento dialético da realização da liberdade, como eu disse, né? Então é o desenvolvimento da ideia de liberdade em seus momentos necessários. É isso que é a filosofia do direito em Hegel, né? Descrever, né, esse desenvolvimento da ideia de liberdade, que vai passar por vários momentos ou movimentos necessários para que essa ideia se realize. A fenomenologia da consciência da liberdade é disso que se trata, portanto, no livro, né? Vai mostrar como a autoconsciência livre pode chegar a conceber as instituições da lei, da moralidade, da família, da sociedade civil e do Estado como condições da liberdade. Tudo isso são momentos de realização da liberdade. A liberdade se realiza, né, na lei, na moralidade, na família, na sociedade civil e, por fim, no Estado. O Estado seria esse momento último e pleno de realização da liberdade, segundo o pensamento, a ótica de Hegel. Um desafio intelectual importante para Hegel constitui justamente nessa relação entre liberdade e ordem, entre o Estado e a subjetividade dos indivíduos, né? Entre a liberdade como esse livre-arbítrio e essa ordem concreta, enfim. Então, isso tendo em vista a construção de uma estrutura institucional, que é o Estado, que ao mesmo tempo funciona, é funcional, é organizada, é protetora das liberdades individuais e é profundamente ética. Então, de certa maneira, o Estado ele é entendido por Hegel como a possibilidade de superar um certo conflito, uma contradição entre as aspirações individuais, liberdade do sujeito, etc., e esses costumes arraigados, as tradições, aquilo que diz respeito
a um sistema ético de um povo, enfim. Então há um desejo de realizar o sonho, em Hegel é muito comum esse desejo, parece presente, de realizar um certo sonho de um estado ético, tendo por referência às vezes uma certa totalidade grega, não que Hegel queira voltar àquilo que foi a experiência grega, mas de certa maneira tem algo que o fascina nessa experiência grega, mas ele talvez queira de alguma maneira reavivar algo dessa experiência de uma totalidade ética, só que preservando as conquistas da modernidade, ou seja, sem desconsiderar essa afirmação da liberdade subjetiva do indivíduo, como também uma conquista da razão e um momento necessário na realização da liberdade. Então o Estado não pode simplesmente tragar todas as liberdades dos indivíduos, ou seja, ignorá-las, passar por cima delas, mas deve, na verdade, compatibilizá-la com a ordem, uma nova ordem que vai ser a ordem da liberdade, vista como uma ordem da liberdade. No período aí de Iena, quando Hegel escreve a Fenomenologia e era professor na Universidade de Iena, o Hegel tende a conferir uma primazia ao princípio da comunidade ainda, essa totalidade grega, bela totalidade grega, vendo em toda a afirmação de subjetividade, individualidade, o sinal de uma decadência, uma espécie de morte do corpo político e da vida ética. Nesse sentido, por exemplo, a leitura que ele faz da Antígona, tragédia grega de Sófocles, entre outras considerações. E nessa época, o conceito de sociedade civil não tinha ainda sido formulado por Hegel, isso vai aparecer e eu vou falar sobre isso nos princípios da filosofia do direito, mas naquele momento ainda não tinha aparecido isso como um momento na efetivação do Estado e da plena realização da liberdade. A gente vai ver que isso já é um tema presente nos princípios da filosofia do direito e bem desenvolvido lá. O que nós temos nesse livro, de uma maneira geral, os princípios, é uma história do desenvolvimento do espírito, do Geist, como resultado de um desenrolar dos sistemas sociais a partir da ideia de liberdade, tal como ela se realiza no Estado moderno. Isso pode ser, então, descrito como uma reconstrução filosófica da vida ética moderna, da Sittlichkeit. Depois eu vou explicar esse termo. E o mais importante não é o processo real, vamos dizer assim, histórico, mas a reconstrução dialética do conceito de Estado. É a ideia de Estado que interessa a Hegel, de onde emerge o Estado, vai emergir como uma formação derivada que passa por dois momentos necessários, que são a família e a sociedade civil. Então aqui vale uma precaução importante para a gente ler Hegel corretamente, que é distinguir o ponto de vista estritamente histórico, historicista, e o ponto de vista especulativo, filosófico, que é o ponto de vista que Hegel assume. A filosofia do direito é uma espécie de real filosofia, uma filosofia do real, que trata de conceitos, mas que tem uma relação com elementos históricos, com elementos que a gente pode considerar empíricos. O que ela realiza é uma fenomenologia da consciência da liberdade, ou seja, uma reconstrução filosófica de como o homem pôde se tornar consciente de sua própria liberdade, tal como ela se realiza no Estado moderno. Então, a reconstrução filosófica prevalece sobre a histórica em Hegel. Isso explica, inclusive, algumas omissões ou descasos com certos exemplos empíricos, históricos, no pensamento de Hegel. O Hegel deseja, na verdade, acima de tudo, mostrar que os membros das nascentes sociedades modernas e capitalistas devem tomar consciência da realização de sua liberdade através das leis civis, da autoridade pública e das corporações. Enfim, então, o espírito objetivo, que é o objeto da filosofia do direito, é justamente esse espírito que se autoconcretiza como liberdade, que se realiza nas instituições, ou seja, que não é mais algo subjetivo, que não é mais algo que reside no arbítrio do sujeito, mas é algo que vai se realizar externamente, vamos dizer assim, objetivamente para todos nas
instituições da liberdade, nas leis, no Estado. Então, a vontade livre deve dar-se uma existência concreta, deixando de ser puramente abstrata. Desse modo nasce o direito. Então, o direito é esse momento, né? E o seu primeiro modo, né, o primeiro modo do direito é a propriedade, que é o direito em relação às coisas e aos objetos exteriores, os bens. Bom, vamos entender um pouco melhor então esses momentos do espírito objetivo no pensamento de Hegel. São basicamente 3 momentos do espírito objetivo. Eu vou ampliar aqui a tela para facilitar a compreensão de vocês. Nós temos então 3 momentos: o direito abstrato, das Recht, moralidade, né, Moralität, e a eticidade, que é a Sittlichkeit. Bom, vamos entender cada um desses momentos, né? Então, a liberdade se concretiza externamente por meio das instituições, etc. E o primeiro momento dessa realização objetiva da liberdade é por meio do direito abstrato. O direito abstrato é o direito em sentido jurídico estrito, no qual o homem realiza sua liberdade externamente e formalmente na propriedade. O espírito ele é abstrato ali, sem sujeito. O indivíduo é aqui entendido ainda como pessoa, no sentido puramente jurídico. Não é ainda um sujeito moral, vamos dizer assim. E o imperativo do direito, segundo Hegel, é o seguinte: ser uma pessoa e respeita os outros como pessoa. A vontade, então, dos indivíduos se expressa apenas exteriormente, em relação às coisas, né, que é a ideia de propriedade, e essa liberdade é ainda imediata e exterior. O direito tem por objeto o comportamento na projeção da liberdade em sua exterioridade. Bom, o segundo momento, a moralidade, é o momento no qual o homem realiza a sua liberdade no seu interior. Então, esse momento de uma certa interiorização. A moralidade individual é a esfera na qual o sujeito se determina em função de sua consciência, a interiorização do querer. E o sujeito é um indivíduo, então, interiormente livre. E o sujeito abstrato da dimensão jurídica torna-se sujeito moral de intenções e propósitos. O exemplo paradigmático desse momento do espírito é Kant, o pensamento kantiano. E aí toda a ideia da proposição a culpa, a intenção, a consciência do dever, etc. O perigo que esse momento encerra, segundo Hegel, é que ele encerra o homem em seu interior, e a gente deveria demandar as normas de conduta à sociedade e não apenas à subjetividade. E daí, então, a necessidade de um terceiro momento, que é o momento da eticidade, ou da ética concreta, ou da Sittlichkeit, ou da vida ética concreta. A eticidade vai unir o formalismo objetivo do direito e o formalismo subjetivo da consciência de si. O conteúdo do dever é dado pela inserção do indivíduo numa ordem ética. As normas de agir interiorizam-se plenamente, fazendo-se Sitte, né? Sitte, que em alemão significa costume, né? O costume ético. O enraizamento institucional, a liberdade realizada nas instituições, começa nas relações constitutivas da família, né, as relações de casamento, de filiação, de herança, e continua nas relações econômicas e sociais que se tecem entre indivíduos e classes sociais. Isso já no âmbito da sociedade civil e que termina no último momento da eticidade, que vai ser o Estado. Nas instituições, então, o conteúdo ético se estabiliza e se situa acima da opinião e da boa vontade subjetivas. A moralidade, então, é o conceito da liberdade que se tornou o mundo real e adquiriu a natureza da consciência de si. Essa é uma frase de Hegel, dos princípios da filosofia do direito, no parágrafo 142. E, portanto, é a liberdade tornada consciência, que toma consciência de si mesmo no momento da eticidade. Há uma unidade do ser e do dever ser que se realiza no espírito de um povo. E é esse espírito no qual se realiza a união da autonomia da individualidade e da substancialidade ética. Voltamos assim a um ethos no sentido clássico, essa liberdade concretamente realizada em suas obras,
após termos passado pelo momento do livre-arbítrio e da consciência moral, especialmente no seio do cristianismo e depois da filosofia kantiana moderna. Bom, dito isso, então, nós temos aí um panorama desses momentos do espírito objetivo. Dentro desse terceiro momento, que é a eticidade, é preciso, então, distinguir os seus 3 momentos constitutivos. Perceba que a gente vai num crescente, né? Então, nós temos o momento da lógica, o momento da natureza, depois o momento do espírito, enfim, dentro desse momento do espírito, né, nós vamos passar pelos diferentes momentos, né, o espírito subjetivo, objetivo, absoluto, e aqui, para situar o Estado dentro desse amplo projeto, sistema hegeliano, é interessante entender que ele está, então, nesse momento do espírito, no momento em que o espírito se objetiva, ou seja, ele se exterioriza nas instituições, e essa exteriorização vai se dar em 3 momentos. Então, o espírito objetivo tem 3 momentos. O momento, como nós acabamos de ver, né, do direito abstrato, depois da moralidade, por fim da eticidade. E é nesse último momento do espírito objetivo, que é a eticidade, que nós chegamos ao Estado. E isso após passar por 2 momentos necessários, que é a família e a sociedade civil, né? Então eu vou falar rapidamente desses momentos, da família e da sociedade civil. A família seria esse espírito moral objetivo imediato ou natural, né? É uma vida comunitária na qual a individualidade de seus membros está submersa na unidade familiar. Os deveres éticos são determinados por sua posição no seio familiar. Os deveres éticos, eles dependem de fatores naturais, como sexo, nascimento e tal. Então, segundo Hegel, eu vou ler uma passagem, no parágrafo 158 dos Princípios da Filosofia do Direito: como substancialidade imediata do espírito, a família determina-se pela sensibilidade de que é uma pelo amor, de tal modo que a disposição de espírito correspondente é a consciência de si e para si, de nela existir como membro, não como pessoa para si. Fim de citação. A família, então, se realiza por meio do casamento, da propriedade, né, nos bens de família e na educação dos filhos. E ela se dissolve, né, também, e passa, de certa maneira, para a sociedade civil, porque experimenta-se o conflito entre famílias, que vai ser o primeiro momento da sociedade civil, que nasce, portanto, justamente dessa desintegração da unidade natural, substancial e imediata da família. Então, a dialética da sociedade civil começa quando vários membros de diferentes famílias estabelecem entre si relações como pessoas independentes, né, e produzem, assim, um sistema de completa interdependência, que é o sistema das necessidades ou da economia. E aí a gente entra no momento da sociedade civil, ou no termo hegeliano, a bürgerliche Gesellschaft, né, a sociedade burguesa. Né. Sociedade civil, então, é isso, né, o homem estaria, primeiramente, envolvido na satisfação de suas necessidades individuais. O privado é pensado como um sistema de necessidades. Há toda uma luta pela satisfação, sendo o público, por sua vez, a regulação desses interesses, o que vai se fazer por meio da administração da justiça. Então, a ideia fundamental da sociedade civil é que cada um, produzindo e fruindo para si, produz também para a fruição dos outros. A sociedade civil, então, não é posta como um fim, mas como um meio, que pela interdependência torna-se desejável, posto que cada um, na busca de sua satisfação, depende dos demais. Enfim, então, segundo Hegel, no parágrafo 157 dos Princípios da Filosofia do Direito, diz ele: sociedade civil, associação de membros que são indivíduos independentes numa universalidade formal, por meio das carências, por meio da constituição jurídica, como instrumento de segurança da pessoa e da propriedade, e por meio de uma regulamentação exterior para satisfazer as exigências particulares e coletivas. Então, isso que é basicamente sociedade civil. Há um jogo de interesses que mantém a sociedade civil, que envolve a distribuição uma distribuição desigual das riquezas e que obedece
as leis desse jogo das necessidades e interesses, as leis econômicas. A sociedade civil, então, basicamente, pode ser entendida como esse Estado liberal atomístico, né? Esse Estado baseado na liberdade de expressão, no trabalho, no mercado, etc. Né? Deixa eu passar aqui a família, eu já falei, sociedade civil. Então é esse Estado liberal atomístico. Na sociedade civil, então, a essência está no indivíduo e o universal desloca-se para a lei abstrata existente em função do interesse e necessidade do indivíduo. O livre-arbítrio, a liberdade ou o egoísmo individual é a essência dessa sociedade civil. E para tornar possível a existência dessa sociedade, são criadas leis gerais para garantir a coexistência dessas liberdades, isso no interior de uma concepção liberal, portanto, do Estado. Em resumo, o que é a sociedade civil? É a sociedade que tem 3 elementos básicos, né, que são a base do Estado liberal de direito. A economia liberal, um direito privado e um aparelho para garantir as regras do jogo, o jogo dos interesses individuais. Né? Bom, um aspecto interessante que a gente deve reter da leitura que Hegel faz da sociedade civil são as críticas que ele faz e a necessidade de superação da sociedade civil. Basicamente, Hegel detecta na sociedade civil uma tendência a um aumento da miséria e da abundância ao mesmo tempo. A sociedade civil, em virtude da sua divisão do trabalho, aumenta a acumulação de riquezas, por um lado, e a especialização por outro. Né? E ela produz uma certa decadência e uma miséria. A sociedade civil é desigual, né? Ela acaba produzindo uma sociedade carente, né? Sem participação na sua riqueza, sem que as pessoas possam fruir do produto social. E só no seio do Estado ético e da liberdade realizada é que nós poderíamos superar o puro sistema das necessidades e da produção de modo a atender ao princípio de justiça social. Enfim, essa é uma parte que, obviamente, vai ser bastante importante para entender o pensamento de Marx, por exemplo, né? Especialmente essas críticas às desigualdades e à acumulação desigual da riqueza na sociedade burguesa, né? Na sociedade civil. E há momentos, e esse é o momento no qual claramente Hegel vai se afastar, aliás, Marx vai se afastar de Hegel, como a gente vai ver na próxima aula, mas há um momento para Hegel em que se faz necessária a passagem para o Estado assumindo esse lugar do grande conciliador, do grande realizador da liberdade em Hegel. O objetivo de Hegel é apresentar uma alternativa política e ética à crescente alienação individual imposta pela sociedade moderna, pela sociedade burguesa. Se por um lado Hegel reconhece as realizações da moralidade moderna, por outro ele crê que a moralidade só faz sentido dentro de uma comunidade, através do envolvimento dos indivíduos na vida pública. Daí a necessidade justamente de se superar a sociedade civil. Né? E essa passagem, para finalizar, é entendida como uma passagem do burguês para o cidadão. Né? A abordagem de Hegel dessa passagem da sociedade civil para o Estado pode ser entendido como essa saída de um indivíduo pensado como um bourgeois, né? Um indivíduo burguês, de um ponto de vista particular do mercado, das pessoas privadas, confinadas em um sistema econômico, esse homem que cuida de seus interesses particulares simplesmente, que tem interesses que são opostos muitas vezes ao da comunidade, e que é um homem que produz para uma comunidade a fim de satisfazer apenas suas necessidades de vida, etc. Esse é o bourgeois, e é preciso então superá-lo em direção ao cidadão, né? O citoyen. Né? O cidadão é o indivíduo pensado agora de um ponto de vista ético do Estado, ligado a um sistema de justiça, de bem comum. O homem do Estado que cuida da ordem política, né? Que ele participa de uma substância ética, de uma polis, no sentido forte do termo, e é, portanto, esse homem ético que realiza a unidade da subjetividade
e da substância ética, né? Enfim, então, dito isso, nessa primeira parte da aula eu tentei fazer um trajeto, né, apresentando as ideias principais do pensamento de Hegel e trilhando o caminho dentro dos princípios da filosofia do direito, né, portanto da filosofia do espírito objetivo, passando pelos seus diferentes momentos, né, o direito abstrato, a moralidade, a eticidade nos seus momentos necessários, que são a família e a sociedade civil, para que finalmente a gente chegue ao Estado, que é o terceiro momento da eticidade, portanto, o ápice, a realização da liberdade no que diz respeito a essa dimensão aí do espírito objetivo. Eu vou, então, deixar a parte referente especificamente ao Estado para tratar na segunda parte dessa aula.